Moacir, mas essa questão assim, que agora você entrou na cristologia luterana, né? Aí falar sobre a questão dos gêneros, isso foi sintetizado primeiramente no luteranismo pelo Chemnitz ou isso já vinha de Lutero? Ou Chemnitz foi o primeiro a sintetizar isso aí? As citações bíblicas nos pais da igreja. Assim, não na forma sistematizada, mas tipo, o embrião dessa doutrina, eu encontrei a coisa do terceiro gênero em Santo Atanásio, por exemplo. São Cirilo, que você falou, tem muito do primeiro e do segundo gênero também. Depois, quando a gente for conversando lá, a gente vai mostrar. Exato. Então, Lutero defende abertamente esse tipo de coisa. É só ler. Também existe em português, eu não lembro exatamente qual das obras selecionadas de Lutero tem a Grande Confissão sobre a Santa Ceia, em que vai ter uma boa parte disso daí vai estar lá. De toda essa discussão cristológica, da definição de gêneros e inclusive o Chemnitz, ele faz um excelente trabalho de reunir isso e tornar um vocabulário padrão. Ele faz um vocabulário padrão para isso. Ele lê os pais da igreja, ele lê Lutero, ele pega Melanchthon e ele vai dar uma organizada nisso. Entende? Essa é a parada. Ele não está inventando nada novo. E esse é o grande ponto do livro de Concórdia, por sinal, né? Não sei se vocês sabiam, mas o livro de Concórdia ele tem um número muito similar, tipo assim, quase 50-50, assim, quase 50-50 de citações de pais orientais e ocidentais. Isso é uma coisa interessante. Por quê? Para preservar a catolicidade da coisa. Os pais da igreja eles são usados como esse testemunho da igreja antiga, e especialmente nessa discussão das duas naturezas de Cristo. Eles são usados em basicamente 50-50. Assim, 50% das citações são de ocidentais, 50% de orientais, e Cirilo é uma grande porção dessas citações. E aí a gente vai chegar eu vou citar mais Cirilo, mas eu acredito que a gente for chegando no gênero majestático e tal. Mas você pode rastrear isso daí, que é o que o Chemnitz faz. O Chemnitz rastreia esses gêneros, essas coisas, até Atanásio. Até lá, sabe? Se você pegar o catálogo dos testemunhos, por exemplo, ele começa com uma lista de textos bíblicos, aí ele vai para os pais mais antigos e ele vai avançando na história. Sabe, de como é que os pais trabalhavam esse vocabulário. E o que o Chemnitz fez foi basicamente um grande trabalho de reunião disso e sistematização disso. Então, isso está em Lutero, está lá. Só que qual que é a diferença entre Lutero e Chemnitz? Lutero é um escritor de momento. Lutero escreve o que bate na cabeça dele. E aí você tem as coisas tudo para cada lado, assim, pá! Sabe, tiro de 12, assim, que vai um chumbinho para cada lado? É assim que Lutero trabalha a teologia. Assim. Ele vai, por exemplo, como é que começa a discussão na real? Assim, se você quer realmente começar uma discussão com o Lutero, você começa onde? Você começa em 95 teses. Sempre. Daí você vai lendo até você chegar no ponto. Entendeu? Se alguém quiser conhecer mais sobre a teologia do Lutero de uma maneira mais organizada, 2 livros eu recomendo. Um para quem lê inglês e o outro para quem tem a sorte de achar ele na estante virtual em português. O primeiro livro em português, Teologia de Martim Lutero, do Paul Althaus. É um livro maravilhoso. O Teologia de Martim Lutero, do Paul Althaus, é um excelente livro em português. Eu não sei, sabe, os planetas se alinharam, alguma coisa assim, e fizeram esse livro em português. Cara, é maravilhoso, que seja pelas citações de Lutero que tem nas notas de rodapé. É maravilhoso. Teologia de Martim Lutero, do Paul Althaus. Boa sorte para tentar achar. Se achar, solta o rojão e compra. Vai custar o ouro da cara, mas vai valer a pena. O segundo livro, aí para quem lê inglês, é Bernard Lose. Lose é L-O-H-S-E. A Theology of Martin Luther. Uma teologia de Martim Lutero, em que ele organiza sistematicamente a teologia de Martim Lutero. É um trabalho, assim, como a gente diria em português, um trabalho de corno, né, cara? Porque é muito difícil. E ele faz esse trabalho de sistematizar a teologia de Lutero. E é um livraço. Ele não é muito longo, por incrível que pareça. Ele é um livro de tipo 250, 300 páginas, assim.
Mas é muito bom. É muito bom. Mas então, cara, continuando, voltando agora para os gêneros, né, da Comunicato Idiomatum, queria que você comentasse um pouquinho sobre o primeiro, né, o primeiro gênero, que é o Genus Idiomatum, que ele vai dizer mais ou menos que as propriedades que são peculiares a uma natureza podem ser colocadas, né, na pessoa inteira de Cristo. Isso tem na Bíblia, né? Na Bíblia vai dizer, por exemplo, o apóstolo ele vai falar que vós matastes o Senhor da vida. Mas como a pessoa vai matar o Senhor da vida? Em outro lugar ele vai falar, jamais teriam crucificado o Senhor da Bom, glória, por exemplo. vamos lá. Vamos lá. Vamos começar explicando as definições. Ah, eu vou pedir a permissão para não ficar falando de onde vem cada uma das coisas. Eu vou falar como se fosse uma teologia luterana em geral. Se você quer saber de onde vem, Chemnitz, Piper, Miller. Dogmática de Miller, dogmática de Piper e Chemnitz. Eu vou definir os termos aqui, como é que eles fazem, como é que eles expõem, ok? Então, gênero idiomático, genus idiomaticum. O que isso significa? Gênero, gênero, no sentido de gênero de classificação, sabe, que nem o cara aprende em biologia, por exemplo, né, o gênero, Homo sapiens, a família tal, não sei o que. É essa a ideia, é uma classificação. Idiomaticum, idioma, em grego, idioma é aquilo que é próprio, é uma característica. Então, assim, idiomata são as tuas características, aquilo que é teu, que é próprio. O gênero idiomático vai dizer que as duas naturezas preservam aquelas coisas que lhes são próprias. Vamos de novo. As duas naturezas preservam as coisas que lhes são próprias. Então a natureza divina preserva todas as características de Deus e a natureza humana preserva todas as características humanas. Pecado é uma característica humana? Não, o pecado é um acidente. Ah, boa! Excelente resposta. Artigo 2 da Constituição de Augsburgo. Tá lá isso já. Então, essa é uma coisa muito importante. Os idiomatas também podem ser considerados de acordo com a linguagem de alguns escolásticos, e quando o Chemnitz fala isso, ele tem Tomás de Aquino na cabeça. Podem ser considerados também como os acidentes de uma essência. Né? Então, você tem essa questão, a natureza humana e a natureza divina. Essas duas aí, elas são também conhecidas como essência. O que significa essência? Essência é um vocabulário muito específico de Trindade. Está na história da igreja desde antes do Concílio de Nicéia. É a ousia. A ousia, a essência, é aquilo que te torna aquilo que você é. É um vocabulário filosófico pesadíssimo, mas, por exemplo, humanidade. A essência, o que te torna homem. Sabe? Se você corta um braço de alguém, essa pessoa continua sendo um ser humano? Se você corta o outro braço, uma perna, a outra perna, continua sendo um ser humano? Essa é a questão. Continua. Você sabe que continua. Falar esse tipo de coisa é complicado. De característica e tal, mas é aquilo que é. A essência é aquilo que é o ser da pessoa. As características, os idiomata, são os acidentes, aquilo que você percebe na pessoa. São as características dessa essência, que elas aparecem, né? Então, ter fome não é exclusivo do ser humano, porém é parte dos acidentes do ser humano. Ter sono, dormir, coisas assim. Claro, estou simplificando demais a discussão é muito mais longa e profunda sobre isso, porém a gente tem que lidar com o que a gente tem aqui, né? Então, aperte os cintos, sigam firme comigo aqui. Eu não vou entrar muito no que Chemnitz vai falar, porque o primeiro capítulo dele, das outras coisas em Cristo, é sobre definição de termos. E ele vai definir esses termos, sobre essência, pessoa. Né? A pessoa é o todo. Então, na pessoa de Cristo, é aquilo que se mantém por si só. Né? A gente fala da uma essência e três pessoas de Deus. Né? Então, a pessoa é aquilo que se mantém por si só, tem
seu conjunto de características, etc. Inclusive, essa questão dos três gêneros serão utilizados para explicar a morte de Deus na cruz, né? Porque Deus morreu não por causa da sua divindade, mas por causa da sua humanidade. Mas pode seguir aí que você vai chegar lá, então Vamos chegar lá. pode seguir. Então, o primeiro gênero ele vai dizer que as duas naturezas preservam aquilo que é delas, as suas características próprias. Então, a natureza divina, ela é identificável, ela não está confundida, você sabe o que é Deus, o que é o ser humano ali. Tá, beleza, você sabe disso daí. Aí você vai ter o chamado genus apotelesmaticum, o gênero apotelesmático. O que significa isso? Apotelesmático significa o completo, o todo. E isso vai dizer que o que Cristo faz, ele faz conforme a sua pessoa. E é aí que a gente vai chegar naquilo que a gente estava falando. Em Cristo, Deus morreu. Morrer é uma característica humana, não é uma característica divina. Porém, como Cristo faz tudo incompleto com a sua pessoa, sabe? Então você tem a morte de Deus na cruz. Inclusive, tem uma citação de Atanásio, né, sobre isso. Eu vou ler aqui rapidinho, ela é curta. Ele vai dizer que Deus, o Verbo, depois de unido ao ser humano, opera milagres não separadamente da natureza humana, mas pelo contrário, aprova-lhe exercer seu poder divino por ela, nela e através dela. Exato. Ou seja, ele está atuando, né, na natureza humana, com a comunicação de atributos, que você vai explicar melhor agora. Exato. Então, esse é o gênero apotelesmático. Significa que tudo que Cristo faz, ele faz na sua pessoa. Não tem como, você não divide, você não separa. Sabe? Não, isso daqui é a natureza humana fazendo, isso daqui é a natureza divina fazendo. Não, é a pessoa de Cristo. Entendeu? É isso daí. É preservação da unidade da pessoa. Aí vai ter termos de unidade, você vai ter lá o Kemes e os outros pais puxando Basílio, etc. A unidade da pessoa, né? Então, essa é a questão. Preservação da unidade sem confundir as naturezas. Você preserva, gênero idiomático, você preserva as duas naturezas, gênero apotelesmático, a unidade da pessoa. Então você tem essa daí. E aí você vai chegar no ponto que Calvino não consegue concordar, que é o gênero majestático. O que o gênero majestático vai dizer? A natureza divina empresta características à natureza humana. Através de Cristo, na pessoa de Cristo, você tem coisas divinas sendo legadas à natureza humana como através de meio, né? E isso você vai ter, não é uma coisa que o Chemnitz inventou. Isso é uma coisa que está nos pais, isso é uma coisa que está na Bíblia. Então, por exemplo, assim, Cristo na ressurreição, ok? João 20, né? Cristo aparece no meio dos discípulos. Como? Porque a natureza divina, né, esse é o gênero majestático, a natureza divina outorga essa característica divina à pessoa de Cristo, fazendo com que Cristo homem também tenha isso daí. Então esse comunicar, essa é a real comunicação dos atributos. Os atributos são comunicados à pessoa de Cristo. Entendeu? É isso que o gênero majestático diz. E é que faz a gente ter o que a gente tem quando se fala do Cristo como um todo. Né? Então, da natureza humana aparecendo do nada, da natureza humana de Cristo andando sobre a água, a pessoa de Cristo andando sobre a água, não era um fantasma. Mas se Calvino não acredita nisso, né, a questão começa a ficar muito complicada. O que ele coloca no lugar desse gênero para tentar explicar essas questões? Nada. Cristo subiu pela janela, pô. Caraca! Tá vendo? Essa é a parada. Cristo subiu pela janela, Cristo, sabe, utilizou de alguma coisa que é miraculosa, alguma coisa assim, sabe? Ele tenta dar um jeito. Mas ele não consegue lidar. Por isso que
a boa parte da discussão sobre cristologia se dá no gênero majestático. Isso é uma coisa interessante. Se dá no gênero majestático. De tipo, como assim isso aqui está sendo como. Tá entendendo? A comunicação dos atributos. Por quê? O que Calvino tem na cabeça? Calvino não tem algo herético na cabeça. Ele fala assim, tá, se você está emprestando isso aqui, você está mudando a natureza humana. E aí vem de novo o ponto. A gente não está mudando a natureza humana. Você preserva as duas, porém você, na pessoa de Cristo. Essa é a parada. Na pessoa de Cristo, essas coisas acontecem. Aí vem, tá, a carne de Cristo vivifica, Concílio de Éfeso. A carne de Cristo vivifica.